Está lá em João, capítulo de número 3. Aleluia, aleluia. E nessa noite, querido, eu quero começar indicando um livrinho para você, não é? Esse livro aqui é um lançamento recente, não é, que a livraria tem vendido, é da Belo Publicações, mas ela se chama Faça-o Hoje Valer a Pena, do John Maxwell. E esse livro, querido, ele fala sobre algumas coisinhas e algumas verdades que, se nós prestarmos atenção, nós vamos ter a nossa vida totalmente mudada e transformada. E eu queria ler com você João, capítulo de número 3, no verso de número 16. Você está lá comigo? Glória a Deus. João, capítulo de número 3, no verso de número 16, ele diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou ler de novo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Leandro, o que esse texto tem a ver com aquilo que nós vamos estudar durante todo o nosso mês, falando sobre sementes? Tudo a ver. Nós estamos aqui, querido, diante de uma situação onde o mundo estava em trevas, amém? Para ganhar tempo, eu não vou contar para você de novo a história, mas você sabe que estava tudo bem, Adão e Eva desobedeceram, foram lançados para fora do jardim do Éden, e aí começou corrupção, pecado, assassinato, e aquele monte de coisa ruim que o povo já sabe toda a história, está lembrado ou não? E de repente, Paulo diz no livro de Colossenses que nós estávamos sendo encontrados em nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, quando Deus olhava para o mundo, quando Ele olhava para a situação em que o homem estava, Ele só podia ver algo diante dos olhos dele: morte. Porque o pecado dominava sobre o homem, porque o pecado tinha deturpado a natureza do homem. Mas de repente, querido, Deus, em todo o seu amor, em toda a sabedoria, o profeta Isaías diz: quem eu hei de enviar para salvar? Quem eu hei de enviar para transformar? E ali o profeta Isaías, como em um anúncio, compartilhando uma conversa que possivelmente aconteceu no céu, é como se Jesus dissesse para o Pai: Pai, envia-me a mim. E nós vemos que de uma forma voluntária, como Filipenses ensina, Jesus ele sai da sua posição, ele sai da glória, ele sai de um lugar onde ele tinha todos os atributos divinos, e semelhante a um homem, como João 1 diz, ele vem e o verbo se faz carne e habita entre nós. Aí você pode falar assim: Leandro, mais uma vez eu te pergunto, o que isso tem a ver? Tudo. Porque, querido, se existe um exemplo de semente que nós precisamos seguir, é a semente que se chama Jesus. Semear na vida de alguém, irmão, é decidir agregar valor à vida dessa pessoa. Muitas vezes nós estamos vivendo dias e nós estamos planejando sonhos, onde a única coisa que nós vemos diante dos nossos olhos é um pensamento egoísta e limitado. Quando Jesus estava em um bem bom, e ele olha para a condição do homem, ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou mudar a história da humanidade. Eu acho interessante o versículo 17, sabe por quê? Ele diz: Jesus não veio para condenar o homem. Jesus não veio para condenar o mundo. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo já estava condenado. Deixa eu contar um segredo para você. O crente não foi feito para ressaltar os defeitos das pessoas. O crente, o homem nascido de novo, não foi feito para chover no molhado. Falar, querido, das coisas do mundo, o mundo sabe falar. Falar dos problemas do presente século, o mundo sabe fazer. Viver uma vida discernindo apenas as coisas de uma forma natural, isso, querido, não precisa de Espírito Santo para fazer, mas ao invés de condenar, trazer vida. Ao invés, querido, de não se importar, começar a se importar. Para isso, querido, é necessário o Espírito de Deus. Para isso é necessário o amor que Romanos 5 diz que foi derramado no nosso coração.
Leandro, sobre o que nós estamos começando a falar nessa noite? Irmão, eu e você precisamos, como bons cristãos, acordar todos os dias decididos a agregar valor na vida de alguém. Eu e você, querido, fomos chamados não para passar nessa terra despercebido, mas para produzir uma transformação, deixar um rastro de glória, deixar um rastro de cura, deixar um rastro de obras por onde quer que nós venhamos passar. Aleluia. Leandro, o que é que você está dizendo? Espíritas sabem fazer obras sociais. Católicos sabem fazer obras sociais. Eles, muitas vezes, nós estamos falando de pessoas lá fora que nem nascidos de novo são. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, no livro de Romanos, superabundou o quê? A graça. Leandro, o que é que você está dizendo? Nós, como igreja, precisamos entrar em um novo patamar, em um novo nível, onde nós vamos entender e viver o sentido da nossa vida. Qual o sentido da vida do cristão? É ser uma semente para essa terra. Jesus mesmo disse, eu dou a minha vida por amor a eles, ninguém tira a minha vida eu vos dou. Sabe por quê, irmão? Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o bom cristão dá a vida pela causa do seu pai. Efésios capítulo de número 5, no verso de número 1 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não diz que é isso não. Efésios 5:1 ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Em outro momento Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Cristo fez? Se doou. Eu lembro de uma música quando eu era adolescente, e a gente ficava cantando e a música falava assim, quero deixar uma marca em minha geração. Sabe, querido, quando eu lembro dessas coisas, às vezes eu começo a me perguntar, qual o tipo de marca que nós temos deixado? Sabe, irmão, qual o tipo de marca que a igreja tem deixado nesse mundo? A marca de pastores que roubam? A marca de líderes que traem? A marca de cristãos que não suportam olhar para a vida de outras pessoas, simplesmente porque elas não creem como a gente? Pastor, o que é que você está falando nessa noite? Sabe, querido, Deus está nos chamando nesses dias para entender o propósito do nosso nascimento. Deus está nos chamando, querido, para entender que nós não podemos mais estar no mesmo barco que nós estamos. Deus está desejoso de levantar pessoas que vão causar um rebuliço tão grande na vida de pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque dar dinheiro qualquer um pode dar, mas estar disposto a dar a vida por alguém, apenas aquele que é nascido de novo pode fazer. Eu estou nessa noite querendo te chamar a atenção, querido, não apenas de dar comida para as pessoas, não apenas, querido, de dar coisas materiais, mas nessa noite, querido, eu estou chamando a sua atenção para começar a usar a sua vida como aquilo que Deus deseja usar, como uma semente que vai produzir uma mudança na vida de pessoas. Maridos, se lancem por completo na vida da sua família. Esposa, se lance por completo na vida da sua família. Nós precisamos, irmãos, não gastar o nosso tempo com vontades apenas naturais. A Bíblia diz, o meu povo pede e não recebe porque pede mal. Porque pede única e exclusivamente para satisfazer os seus desejos, o seu próprio ventre. Uma vida de semeadura, irmãos, é uma vida que nós damos muito mais do que o nosso dinheiro, muito mais do que o nosso tempo. Nós damos tudo aquilo que nós somos. Nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos os nossos propósitos, ao ponto de nada mais na minha vida ter sentido, a não ser cumprir a vontade daquele que me salvou. Aleluia. John Maxwell, nesse livro, ele diz uma frase que eu marquei aqui, eu acho muito interessante. Ele diz assim, aleluia, eu vou ler para você. E ele diz assim, grandeza não é definida por aquilo que uma pessoa recebe, mas por aquilo que uma pessoa dá. A verdadeira generosidade não está ligada ao fruto da sua renda. A generosidade começa no coração. Tem a ver com servir os outros
e procurar incansavelmente maneiras de agregar valor à vida das pessoas. Isso é aquilo que faz a nossa vida ter um significado. Qual o significado da nossa vida, irmãos? Por que nós estamos aqui? Por que nós queremos ter uma igreja grande? Por que nós queremos, irmãos, aprender a Bíblia? Por que nós estamos vindo à igreja? Ah, pastor, eu quero vir porque eu quero ter uma vida abençoada. Sabe, querido, entenda algo. A bênção não é um foco nem um objetivo da nossa vida. A bênção, ela é, querido, uma consequência daquilo que você faz em linha com o propósito do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 23, que porque você faz dele o seu Senhor e o seu pastor, o que acontece? Abre lá comigo. Salmo 23, no fim do capítulo 23, ele começa a dizer qual é a consequência de uma pessoa que faz do Senhor o seu pastor. Aleluia, 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 aleluia. Você está lá comigo? Salmos, capítulo de número 23. E ele diz assim: certamente que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Pergunto para você, querido, ele está dizendo que a gente corre atrás de bondade e misericórdia, ou são essas coisas que correm atrás da gente? O que Mateus 6,33 diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Do que é que eu estou dizendo nessa noite, querido? Quando você lança a sua vida para cumprir um propósito de Deus, os céus são lançados sobre você, para que a provisão não te falte, porque 2 Coríntios capítulo de número 9 diz, que Ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Ele diz que Ele aumentará a nossa sementeira, para que a gente possa abundar em toda boa obra. Sabe, querido, o mundo lá fora, ele está preocupado com números. O mundo lá fora está preocupado com aquilo que aparece. Sabe com o que, querido, nós estamos com expectativa? Sabe o que nós estamos desejosos de fazer? Mudar vidas. E aí eu pego um ponto, querido, que muitas vezes é um calo para a gente. Sabe por quê, querido? Dinheiro todo mundo pode dar. Mas dedicar tempo e atenção para mentorear alguém, isso poucos querem fazer. O governo lá fora, muitas vezes ele fala assim, estamos dando não sei quantos milhões de ajuda em leite, estamos dando não sei quantos milhões de ajuda em gás, estamos dando não sei quantos milhões de vaga disso, milhões daquilo. Mas, querido, deixa eu perguntar para você, quantas pessoas nos dias de hoje estão dispostos a arriscar um dia nas suas agendas, para sentar com alguém que precisa, e emprestar os seus ouvidos para ela? Sabe, querido, às vezes nós não estamos entendendo o poder da semeadura, porque nós temos limitado a semeadura apenas a dinheiro. Nós vamos falar sobre dinheiro ainda nesse mês. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que existe um novo nível e uma nova unção que vai envolver, querido, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, quando nós entendemos que semear não é dar coisas, mas é dar tudo aquilo que nós somos, e principalmente o nosso tempo. Pergunto para você, você acredita que Jesus era uma pessoa ocupada, sim ou não? Sim, mas agora eu pergunto para você, quantas vezes a Bíblia diz que ele ensinava, pregava e curava? Quantas vezes nós precisamos ouvir uma verdade para que nós possamos aprendê-la? Eu lembro que quando eu estava nas aulas de matemática, a professora começou a ensinar para a gente a tabuada do 7, querido, e como eu tive dificuldade nessa tabuada. E eu lembro, querido, que por nada eu decorava quanto era 7 vezes 8. E aí a professora fazia uma vez, ela fazia 2 vezes, e aí ela ensinava a divisão, e aí era 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Sabe, querido, aquela mulher, ela estava fazendo aquilo para que no fim do mês ela tivesse um salário. Deixa eu falar algo para você, querido.
Paulo diz no livro de Coríntios, que nós corremos uma carreira sim, mas não como os demais. Os demais correm uma carreira procurando uma coroa corruptível, mas nós que nascemos de novo, estamos procurando uma coroa incorruptível. O que é que nós estamos procurando? Seguir o sentido da nossa vida, seguir o propósito daquilo que nós somos. Sabe, querido, nós vamos trabalhar sim, mas o nosso trabalho só vai ser uma ferramenta para cumprir o propósito que Deus me chamou para essa terra. Nós vamos construir casa sim, mas nós vamos fazer isso apenas, querido, para favorecer o cumprimento do plano de Deus para a nossa vida nessa terra. Jesus poderia, querido, simplesmente ficar curando. Jesus poderia simplesmente pensar nele, mas Jesus sentava diante daqueles que não sabiam nada, e muitas vezes ele ficava, então, é assim, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Porque o reino de Deus é semelhante ao bom pastor que cuida das suas ovelhas. Porque existem 10 virgens. E ele começava a falar, sabe o que ele estava fazendo? Nos ensinando, irmão, que a verdadeira semente é quando nós plantamos a nossa vida em favor de alguém, ao ponto de não agregar apenas dinheiro, mas agregar algo que vai mudar o futuro dela. Se existe uma semente que está falta nos dias de hoje, se chama disponibilidade. Nessa noite, querido, eu quero chamar a sua atenção para começar a ser uma pessoa disponível para outras pessoas. Eu quero chamar a sua atenção para começar, querido, a não viver uma vida como Marta, talvez até fazendo, mas não fazendo aquilo que você deveria fazer. Quantos de nós, queridos, estamos correndo de um lado para o outro, até mesmo dentro da igreja às vezes. E nós fazemos um negócio aqui, nós fazemos um negócio lá. Só que quando uma pessoa precisa da gente, ela nunca nos encontra, porque nós estamos talvez ocupados demais com coisas que nós não deveríamos estar. Talvez nós estamos tão desejosos em depositar algo em nós, quando o segredo da vida mais bem-aventurado é aquele que dá, é dar do que receber. Sabe, querido, nesses dias, nessas quintas-feiras desse mês, eu quero te inspirar, querido, a de uma vez por todas entregar a sua vida. Eu quero te inspirar, querido, a começar a agregar valor na vida de alguém. Eu quero, querido, te inspirar a não só, quando for aprender algo, pensar em você, mas eu começar a pensar, puxa, eu vou fazer esse curso, porque se eu fizer esse curso, eu vou poder tocar a vida daquela pessoa. Eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui, eu vou poder não deixar aquela pessoa condenada, indo para o inferno, mas eu vou poder ser a luz do caminho daquela pessoa que vai conduzi-la para o céu. Deus olhou, querido, e Ele sabia qual era a condição do homem, só que Ele decidiu não deixar o homem nessa condição. Sabe, o segredo de uma vida totalmente entregue, o segredo de uma vida, querido, daquele que é nascido de novo, é se importar com as pessoas. Jesus se importou. Jesus olhou, Pedro olhou, diante daquele paralítico, próximo ao templo, enquanto todos passavam, Pedro de repente para e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Sabe, querido, dar bens é algo muito importante e faz parte do processo de semeadura. Mas deixa eu falar para você, dar os bens é o primeiro nível de generosidade e entrega. O que Deus está procurando não é pessoas, querido, que adoram com os lábios, não é pessoas que adoram apenas com coisas naturais. Ele está procurando aqueles que têm um coração voltado a Ele. Ele está procurando aqueles que têm a vida. E deixa eu falar para você, querido, como o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele diz, em nada tenho minha vida por preciosa. De repente chega uma revelação, o profeta vem até ele e fala assim, está vendo essa cinta aqui que eu estou prendendo as minhas mãos? Paulo, está te esperando cadeias, está te esperando chicotes. O Espírito fala com Paulo, Paulo, você vai para lá, mas lá tem cadeia. Sabe o que é que Paulo faz? Paulo fala assim, tudo bem, não tem problema. Se é para ser perseguido por amor ao Evangelho, eu vou ser. Se é para ser caluniado, eu vou ser. Se é para estar na prisão, eu vou estar. Porque uma coisa eu entendi, em nada tenho minha vida por preciosa. Em nada tenho minha vida por preciosa. Qual é o mais alto nível de generosidade? Não é aquela que eu estou apenas dando daquilo que me sobra, é daqui eu estou dando daquilo que não tem volta, do meu tempo.
Sabe por que, querido, famílias estão sendo destruídas? Porque pais e mães não sabem semear os tempos na vida dos filhos. Sabe por que famílias estão tão destruídas? Porque talvez o marido seja tão preocupado em ganhar dinheiro que esquece de ganhar a esposa. Sementes, semeadura, é muito mais, querido, do que viver uma vida como o mundo vive. É viver uma vida como Jesus viveu. E quando eu começo a viver essa vida, sabe o que acontece? Bondade e misericórdia me seguem por todos os dias da minha vida. Aleluia. Existe um rabi que ele se chama Harold, não sei o sobrenome dele, Kushner. E ele diz assim: o propósito da vida do crente não deve ser vencer. O propósito da vida do crente deve ser crescer e compartilhar. Eu vou falar de novo para você, querido. Se o seu objetivo é viver na vida, é ganhar na vida, é acertar na vida, você está vivendo como um homem lá fora vive. Qual é o sentido da nossa vida? Ter um bom carro? Qual o sentido da nossa vida? Ter fama? Não. Qual é o sentido da nossa vida? Mudar a vida de pessoas. Sabe, irmão? Jesus, ele não estava preocupado com o quanto de fama ele tinha. Ele estava preocupado com a marca que ele ia deixar na vida daqueles discípulos. Você lembra daquela história de que normalmente o discípulo supera o mestre? Sabe qual é o problema, irmão? Nós hoje cada vez temos menos discípulos, porque os mestres não estão prontos para serem superados. Nós estamos vivendo dias onde quando a pessoa descobre algo, ao invés de compartilhar, ela esconde. Quando uma pessoa começa a aprender, ao invés de ensinar, ela retém. Sabe, querido, nós não podemos ser assim. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos começar a entender e ter uma vida de generosidade, onde tudo aquilo que é meu, não apenas é meu, mas é do outro. Eu quero, querido, que você esteja atento para aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Nós precisamos, querido, estar atento, porque Jesus está voltando. E porque Ele está voltando, Deus tem pressa de fazer coisas. E nessa pressa que Ele tem de fazer coisas, Ele não mais pode dividir o seu tempo com pensamentos egoístas. Ele não pode mais dividir o nosso tempo com as coisas do mundo e da carne. Nós precisamos ser verdadeiramente dEle, queridos. Nós não podemos gastar tempo brigando e dividindo. Nós temos que passar tempo ajuntando e somando. Sabe, irmãos, nós temos às vezes gastado mais tempo procurando as nossas diferenças com as pessoas do que as coisas que nós somos semelhantes. Não encontre aquilo que você é diferente, encontre aquilo que você é semelhante. Não olhe para a vida da pessoa perguntando o que ela pode me dar, mas comece a olhar para a vida da pessoa procurando o que eu posso dar para ela. Sabe, irmão, não existe nada de errado em ir para a África pregar o Evangelho. Não existe nada de errado de assinar um cheque e enviar para missões transculturais. Isso é bênção. Mas sabe o que é errado? Quando a única transformação que nós produzimos na vida das pessoas é aquela que não exige quase nada de nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos mandando dinheiro para cá, nós estamos mandando coisas para lá, mas nós não estamos, querido, fazendo aquilo que Deus tem colocado do nosso lado para fazer. Ei, querido, Deus nos deu a oportunidade de aprender com aquele que era o mestre dos mestres, aquele que era mestre, aquele que tinha tudo. Ele disse: eu vou entregar a minha vida, ninguém vai tomar, ninguém vai me pressionar, não é por título, eu dou por amor a eles. Aleluia, aleluia. Não sei se você teve a oportunidade de ver algo que aconteceu na igreja de Petrolina essa semana. Eles tiveram um culto, o pastor Edilson começou a falar sobre um novo tempo naquela igreja. E ele está chamando esse tempo de capítulo 2. Enquanto ele pregava e ele falava sobre esse novo tempo que a igreja está entrando, ele passou o vídeo de um terreno onde a igreja está indo.
Nesse vídeo mostrou onde começou, numa garagem com 30 metros quadrados. Hoje, irmãos, na realidade essa semana, eles fecharam um contrato e eles compraram um terreno de 30 mil metros quadrados. Esse terreno no mercado, segundo ele, custa 18 milhões de reais. Eles ganharam de oferta 13 milhões. No culto, eles ganharam carros, eles levantaram perto de 300 mil reais em um culto de oferta, porque eles vão ter que construir, vão ter que pagar esses outros 5 milhões que estão faltando dos 18. Pastor, por que você está falando disso? Sabe, irmão, pessoas só fazem isso quando entendem o propósito da vida delas. Pergunto para você, o que é maior? O seu sono ou a vontade de mudar a vida de alguém? O que é maior? O seu desejo de ter um celular da última geração ou o seu desejo de mudar a vida de alguém? O que é maior? O seu amor por roupas, por coisas, por viagens ou o seu desejo de mudar a vida de alguém? Sabe, querido, eu acredito que Deus está nos chamando para fazer discípulos nesses dias. Deus está nos chamando para começar a ensinar pessoas com as verdades que nos marcaram. Mas sabe como é que eu vou ensinar? Quando eu de repente virar e falar assim, ei, senta aqui do meu lado que hoje a gente vai ficar 1 horinha conversando. Conversando sobre o que eu quero te ensinar a como não errar onde eu errei. Não, mas você tem um monte de coisa para fazer, você tem casa para limpar, você tem filho para cuidar, você tem conta para pagar, você tem um monte de serviço lá. Não, deixa isso para lá. Eu quero que você aprenda a não errar onde eu aprendi como fazer. Sabe, querido, Deus está nos chamando para um nível de semeadura madura. Sabe por quê, querido? Eu pegar agora em minha carteira e eu dar 200 conto para o Nardo é fácil. Muito fácil. Vou pegar lá, vou dar 200 conto, acabou. Mas eu virar para o Nardo e falar assim, Nardo, uma vez por mês eu vou pagar um café para você. E nesse café, Fábio, a gente vai conversar. Ou então, Fábio, uma vez por semana eu vou te mandar uma mensagem te cobrando se você leu a Bíblia e você orou. O que é mais fácil? Eu tirar um dinheiro e esquecer do Fábio? Ou eu constantemente estar dedicando a minha vida para influenciá-lo positivamente? Sabe, querido, discípulo se constrói com o tempo. É por isso que nós não estamos falando só sobre dinheiro nessa noite. Nós estamos falando sobre algo que é maior do que dinheiro. Nós estamos falando sobre vidas. O que faz, querido, um professor da igreja da criança renunciar a tantos cultos em conferências, em ajuntamentos com cantores famosos, pregadores famosos, para cuidar das crianças? Entender o propósito da vida delas. Quando nós vemos uma pessoa que está mais preocupada em ouvir o pregador do que semear na vida de uma criança, eu começo, querida, a colocar em xeque o quanto essa pessoa entendeu o que de fato se chama generosidade e semeadura. Será que se Jesus estivesse em uma conferência, ele estaria recebendo ou ele estaria servindo? Será que se os discípulos estivessem vivendo nos nossos dias, eles estariam fazendo aquilo que nós estamos fazendo, ou eles estariam reproduzindo aquilo que Jesus ensinou? Sabe, querido, eu oro por grandes mentores se levantando nesses dias. Eu oro por pessoas que vão olhar para casamentos e não vão aceitar o divórcio como uma opção.
Eu oro por pessoas, querido, que vão ver jovens, adolescentes, adultos, desejosos de aprender algo, e eles vão falar: eu estou aqui, eu vou te ensinar. É violão que você quer aprender? Eu vou dedicar 2 horas da minha semana para você. É ler, é escrever, eu vou dedicar do meu tempo para você. Se eu precisar ganhar um pouquinho menos, eu vou fazer, porque eu quero deixar uma marca na sua vida. Sabe, irmão, presente a gente esquece. Quantos presentes a gente ganhou ao longo da vida? Quebraram, brinquedos passaram, roupas passaram. Mas deixa eu falar para você, querido, ninguém esquece aquela pessoa que foi até você no momento em que você precisava. Ninguém esquece aquele ombro amigo no momento da aflição. Ninguém esquece aquela pessoa que não te deixou desistir quando você acreditou que não tinha mais força. Sabe, irmão, nós não vamos ser as pessoas que passam na vida dos outros. Nós vamos ser as pessoas que mudam a vida dos outros, que deixam marca na vida dos outros. Sabe, irmão, o calendário não dá mais para mudar, mas a vida das pessoas dá. O calendário sempre vai ser antes de Cristo e depois de Cristo, e nós nem temos a pretensão de mudar, sabe, querido, mas eu quero que a vida das pessoas sejam antes do Leandro e depois do Leandro. Eu quero que a vida das pessoas sejam antes da Renovada no Jardim Vitória e depois da Renovada no Jardim Vitória. Sabe, irmão, a vida de crianças já tem sido antes do ha-ha-ha e depois do ha-ha-ha. Sabe, irmão, as pessoas precisam ter um encontro genuíno com a vida que está em nós. João 15,16 diz: eu escolhi vocês para que vocês possam dar fruto. O que é o fruto? É uma boa pregação? O que é o fruto? É uma grande multidão nos seguindo? Sabe, querido, eu acredito que é mais do que isso. O fruto está ligado à transformação de vidas. Sabe, irmão, as pregações de Jesus, algumas estão registradas, mas muitas nem são lembradas. Mas existem multidões que estão sendo salvas. Existem vidas que estão sendo transformadas. Tristeza tem saído, alegria tem chegado. Sabe por quê? Porque o poder de uma verdadeira semeadura, o poder de uma vida de generosidade, transcende a sua existência. Sabe, irmão, Deus te chamou para ser lembrado pelos seus filhos, para ser lembrado pelos seus netos. Deus te chamou para deixar uma marca positiva nesse mundo, irmão. Mas para isso nós precisamos decidir. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos de uma vez por todas. Ah, mas ninguém faz. Eu faço. Mas ninguém participa, eu participo. Ah, pastor, mas desanima quando eu vejo ninguém fazendo e podendo, e só eu fazendo. Deixa para lá. Não olhe, querido, para aquilo que te desmotiva, mas olhe para aquilo que te motiva. Jesus morreu por você, e não existe maior sacrifício do que isso. Oh, tendo forma de servo, se esvaziou, deixou abrir mão de sua glória e veio. Vai comigo para Filipenses capítulo de número 2. Aleluia, para nós avançarmos dentro daquilo que nós temos que fazer nessa noite. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2, no verso número 6. Sabe, querido, eu acredito num evangelho que transforma vidas. Eu acredito num evangelho que inspira pessoas. Sabe qual é a minha vontade, irmãos? Quando nós começamos a perguntar para as crianças o que vocês vão ser quando crescer, e elas começarem a falar: líder do departamento infantil, ministro de louvor, pastor, diácono, aleluia. Sabe, querido, ter o entendimento de que a melhor escolha que nós podemos fazer é viver uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia. E Filipenses capítulo de número 2, no verso de número 6, ele diz assim: e ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, renunciou, foi contra as vontades da carne, se reduziu, se humilhou, tomando forma de servo. Uma outra tradução é: se diminuiu. Sabe, querido, deixar uma marca na vida das pessoas muitas vezes vai exigir, querido, que você diminua. Vai exigir que você desacelere. Mas tudo isso por causa da compaixão, ao ponto de mudar a vida de alguém. Servir
ser obediente, semear a própria vida e o tempo, são coisas, querido, que vão deixar marca na vida de pessoas. Ser lembrado por um grande carro, querido, muitos podem ser. Ser lembrado por ter a casa mais bonita do seu bairro, muitos podem ser. Sabe, querido, mas viver uma vida como um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus, apenas aqueles que decidem ser e se esforçar podem fazer. Viva uma vida o tempo todo buscando deixar uma marca na vida de alguém. Aleluia. Acha uma pessoa que está perto de você, querido, olha no olho dela e diz assim: eu vou encontrar algo para agregar valor a você. Acha alguém, mesmo que esteja longe, fala assim: eu vou me esforçar para encontrar algo para deixar uma marca em você. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Aleluia. Eu quero fechar lendo uma frase para você, desse livrinho que eu te indiquei. E ele diz assim: há pessoas com necessidades para qualquer lugar que você olhe. Você não precisa viajar metade do mundo ou mandar um cheque milionário para fora do país para ajudar ou servir pessoas. A única coisa que você precisa é decidir deixar uma marca de transformação por onde você passar. Sabe, querido, eu estou decidido a agregar valor a alguém. Nesse capítulo, ele fala que ele tomou uma decisão. Todos os dias ele acorda e ele diz: eu não vou dormir sem acrescentar algo na vida de pelo menos uma pessoa. Sabe, irmão, já imaginou se todos nós fizéssemos isso? Já imaginou se todos os dias a gente pensasse: o que é que eu vou acrescentar hoje de valor no meu filho? O que é que eu vou acrescentar de valor na minha esposa? O que é que eu vou acrescentar de valor no meu marido? O que é que eu vou acrescentar de valor na pessoa que trabalha comigo? O que é que eu vou acrescentar de valor na pessoa que eu pego o ônibus todos os dias junto com ela? Sabe, querido, Deus está precisando de bocas, de mãos, que foram dados para você e para mim, mas só podem ser usadas por você e por mim. As suas mãos são as mãos que Deus precisa para mudar esse mundo. A sua força é a força que Deus precisa para mudar esse mundo. Então, nessas quintas, se prepare para aprender sobre como ser um bom semeador. Não só de dinheiro, mas de vida, de tempo, de atenção. E se nós começarmos a praticar isso, nós vamos deixar um rastro de salvação. Se nós começarmos a praticar isso, nós vamos ter uma vida com famílias transformadas. Eu lembro de um conto, uma história, que ela não é bíblica. Diz que certa vez um homem foi procurar um conselho. E quando ele chegou até esse sábio pedindo um conselho, ele disse: homem sábio, eu não aguento mais o meu casamento. Eu quero fazer algo para acabar com o meu casamento. Mas eu não posso matar ela, porque se eu matar ela todo mundo vai saber. Eu não posso abandonar ela, porque senão eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei. Eu queria que você fizesse algo para que ela morresse e ninguém percebesse. Tem como? Aquele homem sábio, ele disse assim: tem sim. Está vendo esse remedinho aqui? Está vendo esse líquidozinho aqui? Você vai pingar todo dia uma gota disso na comida dela. O efeito disso é um efeito lento, então ela vai morrer e ninguém vai perceber que ela morreu, logo não vai te culpar. Mas para que as pessoas não te culpem, você precisa seguir uma regra que eu vou te dizer. Ninguém vai desconfiar de você se todos os dias você acordar dando café da manhã para ela na cama. Se você levar ela para passear pelo menos uma vez por semana. Se todos os dias você não for dormir sem dar pelo menos um elogio para ela.
Se você fizer, porque todo mundo vai falar assim, nossa, é claro que não foi ele, porque não existe ninguém no mundo que ame mais essa mulher do que esse homem. Aquele homem cansado do casamento, querido, já não querendo mais nada, apenas o dinheiro, as coisas materiais, desejando a morte da sua esposa, ele sai, ele começa a praticar aquilo que aquele sábio diz. De repente, quando passa-se, querido, metade do mês, esse homem volta até o sábio, todo desesperado, ele diz, sábio, 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 sábio. E ele diz, o que foi? Ela morreu? Ele diz, não, eu quero um antídoto, porque eu não quero mais que ela morra, porque ela mudou. Em menos de um mês ela é uma outra mulher, ela sorri para mim, ela cuida de mim, ela deixa a casa limpa, ela cuida dos filhos, ela nos leva para sair, ela sonha coisas comigo, ela me ajuda naquilo que eu preciso, sabe, eu preciso do antídoto porque eu não posso perder essa mulher. E o sábio vira para ele e fala assim, fica tranquilo meu querido, porque aquilo que você estava pingando na comida dela era apenas água. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Sabe, querido, talvez tudo que o seu casamento precisa para mudar são sementes, elogios, tempo, atenção. Talvez o que os seus filhos precisem para mudar é apenas a sua vida sendo depositada e semeada para ouvir as dificuldades e os desafios deles. Sabe, querido, só pode colher aquele que um dia se esforçou para semear. Uma família feliz vem de uma boa semeadura. Um emprego feliz vem de uma boa semeadura. Um ministério bem-sucedido vem de uma boa semeadura. E as boas semeaduras, elas custam mais do que dinheiro. Elas custam o nosso tempo, elas custam a nossa atenção, elas custam a nossa vida. Seja o bom semeador que saiu para semear. Mas não sementes que qualquer um podem semear. Sementes do tipo do amor de Deus, que já foi derramado na sua vida e no seu coração. Pastor, tem alguma tarefa de casa? Tem. Eu quero, querido, que nesses dias, quando você acordar pela manhã, você faça uma oração dizendo, Pai, eu não vou passar despercebido na vida das pessoas. Até o momento em que eu dormir, eu vou depositar algo na vida de alguém. Seja um simples elogio, seja um presente financeiro, seja um ensinamento, eu não sei. Mas eu acredito, querido, que esse mês coisas vão romper na nossa vida. Porque grandes sementes serão lançadas. Talvez a salvação que você tem esperado dos seus familiares há tanto tempo, não tenha acontecido, mas vai acontecer. Porque sementes diferentes serão lançadas nesses dias. Oh, sementes que abrem portas, sementes que realizam os sonhos de Deus aqui nessa terra. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? E eu quero te dar a oportunidade, querido, de fazer uma oração. Eu quero te dar a oportunidade, querido, de fazer mais do que uma oração, um compromisso com Deus. Nós estamos começando a nossa série de quintas temáticas do mês de outubro. E querido, eu quero que você firme com Deus o compromisso de ser como o bom semeador que saiu a semear. E diga para ele, diga, Pai, eu saio daqui decidido a lançar boas sementes. Através das minhas palavras, através das minhas ações. Diga para ele, querido. Diga, Pai, eu me comprometo a partir de hoje ser um bom semeador na minha casa, ser um bom semeador na minha empresa, ser um bom semeador no ministério, e tudo isso começa, Pai, não pensando em mim, mas pensando em quais valores eu irei acrescentar na vida de pessoas. Pai, nessa noite, a começar de mim, eu firmo um propósito com o Senhor, de mudar vidas, Pai. Nós como igreja temos entendido o nosso propósito, que é deixar uma marca na vida de pessoas, Pai. O Teu Espírito tem batido, Pai, em nosso coração, ensinado de uma forma frequente sobre essas verdades, porque nós sabemos que algo precisa romper, e nessa noite, Pai, nós começamos a entender que Jesus foi o maior exemplo de semeador, não apenas porque Ele lançou a palavra, mas porque Ele lançou a sua própria vida. E nós vamos seguir o exemplo de Jesus, Pai. Nós vamos mudar a história de pessoas,
nós vamos construir alegria onde existe tristeza, nós vamos construir restauração onde existe ruína, para que o teu santo nome seja exaltado. No nome de Jesus, amém.